E gravando. Então, oficialmente, agora boa noite. Eu me chamo professor Fernando Santos. Hoje, dia 6 de março de 2026, estamos iniciando aqui a nossa live Panorama FINEP 2026, onde apresentaremos as principais oportunidades de fomento à inovação, principalmente via agência de fomento FINEP, que hoje é a principal agência de fomento do Brasil no que tange fomento à inovação. Estamos aqui nesse exato momento com 73 pessoas, e iniciaremos essa live de uma forma, só para ter algumas regras aqui. Eu gostaria que todos permanecessem com o áudio desligado. Obviamente, vocês podem interagir ali no chat, né, com as mensagens, etc. e tal. Após a apresentação do Marco Bruno, vamos abrir ali um espaço para as perguntas. Aí eu gostaria que continuasse ali também com, né, ou levantando a mão, ou escrevendo ali no chat, que certamente teria o maior prazer em ler. Tá? Então, o objetivo dessa live é justamente ter esse tipo de conhecimento de uma forma cada vez mais democrática para diversos empresários de diferentes portes. Então, com muita satisfação, com muito orgulho e com muita gratidão, gostaria de convidar agora o meu amigo, né, amigo, porque a gente já se conhece há bastante tempo, né, o Marco Bruno. Marco, por favor. Beleza, deixa eu só colocar o Marco aqui em tela maior. Só um minutinho. Deixa eu só fixar ele aqui. Boa noite, pessoal. Isso. Tá aqui. Boa noite, Fernando. Muito bom. Boa noite, Marco. Pessoal, vamos dar uma boa noite aí para o Marco. Diferente do nosso boa noite. Vamos dar uma boa noite falando a cidade e o nome da empresa. Só para ter um parâmetro. Se nós estamos falando mais do sul, do Rio Grande do Sul, eu sei que tem um pessoal de Minas, tem pessoal de São Paulo. Vamos dar uma boa noite falando, escrevendo o nome da cidade e o nome da empresa, por favor. Bem rapidinho aí. Vai aparecendo aqui, né? Vai aparecendo. Aí, ó, o Antônio, Porto Alegre, imerso realidade virtual. Tive a oportunidade de conhecer o Antônio ontem, um cara super bacana, projeto super disruptivo. Santa Cruz do Sul, RBR. Sul. Ah, tem gente pra caralho. Santa Cruz, Floripa. Ah, tem gente que falou, eu estou em Floripa. Aí, ó. Tá, cadê? Ó, o Alex BRDR. Alex é um parceiraço também, um cara fantástico. Ontem eu completei 8 anos morando em Florianópolis. Que ruim, hein, cara? Passando, a gente não vai se dando conta, né? Ontem foi dia 5 de março, foi o dia que eu cheguei oficialmente em Florianópolis. A minha portaria de transferência é do dia 5 de março. Ah, Fred, meu irmão, apareceu sem camisa aí, pegou mal um pouquinho, mas depois voltou, olha que bacana. Mostrando os músculos, cuidado que a cana engana, né, Fred, lá em Minas. O pessoal de Pelotas. Pelotas, São Sebastião, aí, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Eden Tecnologia. Isso. Eu estou 8 anos aqui em Floripa, tem mais um ali do Rio de Janeiro. Oi, São Paulo. No bairro de Botafogo, mas sou torcedor do Fluminense. Shangri-La, Guilherme, Juliano Palma. Juliano, ele é fora, só fica na praia, cara. A vida dele é muito boa. Juliano tá com a vida ganha. Só fica na praia, Juliano. Mas beleza, pessoal. Voltando aqui para a nossa pauta, né? Acho que já deu para. Estamos aí com 76 pessoas. Montes Claros, Norte de Minas, um abração a todos. Somos unidades em Embrapi, alguém escreveu aqui, eu não sei. E o Evandro da destilaria Weber House. Quem não gosta Evandro. de beber, né, cara? Eu estou com uma encomenda de licor de doce de leite, viu, Evandro? Fantástico, né, Marco? Eu estou com essa encomenda. Tem que visitar de novo a Weber House. É isso aí, recomendo que todos visitem a Weber. Realmente, a destilaria mais inovadora do Brasil. Quiçá da América Latina. Pessoal, então, iniciando aqui oficialmente a nossa live, com o nosso amigo querido Marco Bruno, representando aqui a FINEP. O Marco vai falar um panorama geral sobre as oportunidades que existem para 2026. Após a explanação do Marco, lógico, interagindo aqui, conversando um pouco, aí vamos abrir um pouquinho para vocês perguntarem e tal. E mais uma vez, essa apresentação que o Marco irá fazer, eu irei disponibilizar naquele nosso grupo ali no WhatsApp para que todos tenham acesso, tá? Marco, a bola está contigo, tá? Eu vou continuar aqui monitorando e ao mesmo tempo, né, vamos interagindo ali, um bate-papo, nada de formalidade aqui. Beleza. Vou botar aqui a minha apresentação, uma apresentação rápida, eu prometo. Hoje é sexta-feira, né, cara? Tem um pessoal aí que tá querendo ir para achar churrasco, ir para Gandaia, mais que sextou, né? Mudar a configuração automática, é isso, ou transferir a chamada para cá, não? Transferir a chamada. Transferir.
Quem quiser dar um print aí, pessoal, aproveita a capa aí e já dá um print, ó. Bom, para começar, para quem não sabe, vou ser rápido nessa questão. A FINEP é uma agência do governo federal, né? Uma empresa pública. A gente é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e a FINEP existe desde 1967. Não vou me alongar, mas a FINEP ela é um desmembramento do BNDES. Hoje em dia, a gente diria que ela é um spin-off do BNDES. Quando ela foi criada, ela foi um desmembramento, porque naquela época não se usava essa expressão, né? Então, o que a gente... Assim, a FINEP é um caso único no mundo de trabalhar com toda a cadeia da inovação. Geralmente, todos os outros países e até algumas agências brasileiras trabalham com uma parte da cadeia da inovação. A FINEP trabalha da pesquisa básica na bancada do cientista até o produto na prateleira do mercado, né? Todos os TRLs. Em um caso único. Então, nesse sentido, a gente apoia tanto as chamadas ICTs, Instituições de Ciência e Tecnologia, incluindo as universidades, as Embrapas, os Senais, até as empresas de grande porte. Apoiamos startups, apoiamos empresas de pequeno e médio porte, sempre com apoio financeiro, o que a gente faz. A FINEP não é uma agência técnica, né? Tem um corpo técnico, mas o nosso negócio é prover recurso financeiro, não assistência técnica, e empresas de todo porte, de toda maturidade, e também as instituições de ciência e tecnologia. Todas as etapas do ciclo de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, né? E aí, nesse quadrinho, já explica um pouco o que a gente faz. A gente empresta dinheiro, o crédito, para empresas, cooperativas, instituições sem fins lucrativos, né? Direto, né, para grandes e médias empresas. A gente faz a subvenção, né, para a empresa. Subvenção é dinheiro dado para a empresa, é o não reembolsável da empresa. E sempre gosto de falar, né, Fernando? Não falem em fundo perdido, que é um termo muito feio. Vamos falar em não reembolsável. O fundo é encontrado, ele não é perdido, né? A gente faz investimento através de fundos de investimento. Ô, Marco, quem é meu aluno sabe, tá? Ah, que bom. Não pode falar fundo perdido, tem que falar fundo achado. Fundo achado, fundo encontrado. Isso. Salvo. E a gente também apoia as instituições de ciência e tecnologia. Quem fez mestrado ou doutorado na área das engenharias, das tecnologias ou da saúde, certamente utilizou pelo menos um equipamento financiado pela FINEP. Assim, é quase impossível se formar, fazer um mestrado ou um doutorado nessas áreas de ciência dura, como a gente chama, sem utilizar um equipamento, um laboratório, algo financiado pela FINEP. Para vocês terem uma ideia, a gente tem evoluído muito, né? No último triênio, a gente aumentou em talvez 3 ou 4 vezes o volume de recursos, né? Principalmente na subvenção, dinheiro dado para a empresa. A gente saiu de menos de 1 bilhão para 4 bilhões em 3 anos. Ô, Marco, rapidinho, eu vou te interrompendo porque, como eu disse, é um bate-papo aqui, tá? Claro que estamos aqui com 77 pessoas, número cabalístico, mas alguns têm experiência com FINEP, ou experiência prática mesmo, já acessou recurso e tal, outros têm experiência teórica, e tem muitos aqui que é a primeira vez que está tendo acesso, né, à FINEP e tal. Sim. Fala para eles, literalmente é dinheiro dado para a empresa, né? Explica assim a questão da subvenção assim para eles, assim, exatamente assim, aprovou um projeto edital de subvenção, 5 milhões, 3 milhões, 500 mil, 10 milhões, é dinheiro dado, né? O Fernando, sabe que às vezes, quando eu entrei na FINEP, semana passada, fez 18 anos que eu entrei na FINEP, quando eu entrei na FINEP e me disseram que a FINEP dava dinheiro para a empresa, eu tomei um susto e falei assim, não, isso está errado, cara. Exatamente. Tem maracutaia. Cara, como é que é isso? Tu pega o dinheiro público, o dinheiro dos impostos, porque não é de outro lugar que sai esse dinheiro, tu pega o dinheiro e dá para o empresário. Se você olha assim no primeiro momento, você fala assim, não, tá errado. Inclusive, eu sempre penso assim, o empresário vai olhar e falar assim, não, se vem para a minha empresa, eu acho certo, mas se vai para a empresa do outro, eu vou achar que tá errado, cara, que tem alguma coisa errada aí, né? E
bati o pé nisso, né? Eu falei, não, gente, tá errado. Tal. Aí sentaram comigo, me explicaram, e com o tempo eu fui entendendo, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que observar, Fernando, é que isso é uma prática habitual no mundo todo. A diferença é que alguns países fazem isso de forma disfarçada. E o Brasil, 20 anos atrás, escolheu fazer isso de forma explícita, né? E a gente tem que entender assim, é dinheiro para a empresa? É. Por quê? Porque é uma demanda estratégica do país que precisa ser atendida e só dá para ser atendida pela empresa. Né? Do que a gente está... Mais adiante eu vou falar para vocês o que a gente dá dinheiro, e aí dá para entender. A primeira coisa, assim, são projetos de alto risco tecnológico. São projetos com muita chance de dar errado. E aí a gente fica mais assustado ainda. Você fala, cara, mas tu vai pegar dinheiro público e vai botar num negócio que tem muita chance de dar errado. Ô, Marco, eu vou te interromper de novo aqui. Isso é engraçado por quê? Porque quando a gente pensa em um fomento, vamos colocar a palavra fomento, né? Uhum. Você vai no banco tradicional buscar um recurso financeiro e tal para o seu projeto, cujo risco de dar errado é grande, né? As condições pioram, porque o banco enxerga risco. Então, a taxa de juros vai lá em cima, praticamente não tem carência, as garantias 150%, 200% em cima do valor, etc. e tal. Para a inovação é o contrário. Né? Quanto maior o risco tecnológico que o seu projeto, né, apresenta, principalmente TRL um pouco mais baixo ali, que posteriormente vamos falar um pouquinho do TRL, são projetos com característica de subvenção econômica, justamente pelo fato de ter esse risco maior. Você sabe o que acontece? Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, são coisas muito importantes que, apesar de arriscado, a gente tem que tentar fazer. Mas a segunda, que é mais interessante, a experiência tem mostrado isso no mundo todo, é que são iniciativas que, mesmo dando errado, elas dão certo. Boa. Por quê? Porque elas geram um conhecimento que pode não resolver especificamente o problema que se pretendia resolver, mas que vai, o termo que a gente usa, vai transbordar para outras áreas e vai gerar oportunidade em outras áreas. Perfeito. Eu tenho um exemplo muito interessante de uma subvenção que foi dada para tentar desenvolver uma vacina a partir de bactérias. Era para desenvolver uma vacina a partir de bactérias. E os camaradas pegaram esse dinheiro e ficaram 5 anos futricando na bactéria para achar a vacina. Depois de 5 anos, voltaram lá e falaram assim, não vai dar para achar essa vacina com essa bactéria. É um resultado. Essa foi a conclusão do projeto. Não dá. Primeira coisa, primeiro ganho aí. Vamos escolher outra rota, porque essa rota aqui está fechada. Mas repara, no meio do caminho, eles chegaram numa bactéria que gerava um combustível melhor e mais eficiente do que o diesel de petróleo, a partir da cana-de-açúcar. Opa! Você fala, cara, mas eu sou um laboratório farmacêutico, eu não faço combustível. Legal, amigo. Vende isso para quem faz combustível e vai resolver um problema. Né? E o resultado disso, assim, tá, agora a gente vai ter que dar dinheiro para desenvolver o combustível. Né? Mas a ideia é essa, você vai, de passos em passos, você vai chegando em lugares que você não imaginava. Né? É exploratório. E são coisas estratégicas. Né? Por exemplo, um tempo atrás a gente fez uma chamada que dava até 90 milhões 3 ou mais empresas desenvolverem um veículo lançador de satélites. Aí você fala, cara, primeiro, isso é fundamental para o Brasil participar disso. E enquanto você está desenvolvendo um veículo lançador de satélite, que é um nome bonito para um foguete não tripulado, né? Enquanto você está desenvolvendo isso, você está aprendendo um montão de coisas que depois você vai aplicar na indústria de aviação, na indústria automobilística, na indústria química, né? Você vai desenvolver combustíveis. Então, são aplicações críticas que geram muito conhecimento. É aí que entra a subvenção. Né? E eu vou mostrar mais adiante quais são as subvenções que a gente tem, e a gente vai ver que são questões estratégicas para o país. Né? Mas aqui, só para a gente ter uma ideia,
Em subvenção, a gente aumentou em mais de 6 vezes a quantidade de recursos. E repara, de 2023 a 2025, em 3 anos, a gente aplicou 4 bilhões em subvenção. Para esse ano, tem mais 3 bilhões. Essa é a aposta do ano, eu diria, é a subvenção. O crédito aumentou, mas aumentou menos, 3 vezes e meia, né? E o apoio às universidades, em 2 vezes e meia, a gente aumentou. Olha o que a gente tem de subvenção já lançado ou por lançar até o final desse mês. E aí você repara. Ô, Marco, quando a gente fala o que tem lançado, seria editais específicos, né? São editais que já estão na rua. Ou seja, já pode submeter projetos. Já pode submeter. O que eu tenho desses editais aqui? Eu já tenho lançado. Subvenção econômica, ou seja, dinheiro dado para a empresa. Isso. As cadeias agroindustriais têm 300 milhões, né? Aqui à direita, já está lançado o edital. Né? O de saúde já está lançado, 300 milhões. O de transformação mineral já está lançado, Conhecimento Brasil já está lançado, Transição Energética está lançado, Economia Circular foi lançada essa semana, e o Mobilidade vai ser lançado até o final do mês, Tecnologias Digitais até o final do mês, Semicondutores até o final do mês, e Base Industrial já está lançado. Tá? E tem aqui os regionais, o eletrolisador já está lançado, o desafio tecnológico do trator já está lançado e a subvenção regional já está lançada. Então, praticamente todos já estão lançados, estão lá no site da FINEP, finep.gov.br, né? É só consultar lá, já tá disponível. Esse montante aí representa hoje 3,3 bilhões. 3,3 bilhões, né? Em subvenção, dinheiro dado para a empresa. Isso. Excelente. E aí, veja, Fernando, esses editais foram definidos a partir do Nova Indústria Brasil, que é a política industrial brasileira. O Nova Indústria Brasil, ele definiu seis missões para a indústria, ciência e tecnologia no Brasil, que eu costumo dizer que são as missões óbvias, né? Porque qual é a vantagem? Eu trabalho com o governo federal há 40 anos, é a primeira vez que eu vejo um governo falar assim: isso aqui são as prioridades do país nesse momento. Isso é muito interessante. Você fala assim, cara, mas eles falaram o óbvio. Mas é a primeira vez que alguém declara o óbvio, né? Então, quais são as prioridades? Primeiro, cadeias agroindustriais. Alguém vai discutir que para o Brasil é estratégico desenvolver o agro? Não. Segundo desafio, saúde. Sistema de saúde resiliente. Alguém vai discutir que isso não é. Terceiro, bioeconomia. Gente, o Brasil é líder em bioeconomia, a gente tem que continuar investindo nisso. Quarto, mobilidade, saneamento e resíduos nas grandes cidades. Esse é um problema sério também, a gente tem que enfrentar. Quinto, transformação digital da indústria. Quem vai discutir que isso é fundamental? Não tem como. E sexto, o sistema de segurança, defesa e aeroespacial brasileiro. Então, assim, são 6 missões. E você vê, uma defesa, segurança e aeroespacial, somos líderes mundiais nesse tema, cara. Ô, Marco, aproveita e reforça, né? Eu acho que é interessante compartilhar, até por uma forma de nacionalidade, né? Que o Brasil é um dos países do mundo a produzir, a fabricar aviões, né? As pessoas não se dão conta disso, né? Exatamente. Japoneses são líderes em tecnologia, mas não fabricam avião. Coreano são líderes em tecnologia, não fabricam. Alemão não fabrica avião. Isso aí. E a gente fabrica. Eu acho que são 5 ou 6 países no mundo que fabricam avião. Deixa eu ver, Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e nós, 6. A China, 7. Isso aí. E a China fabrica com tecnologia nossa. Eu estava lendo 1/3 dos aviões que pousam em Nova York, 1/3 de cada 3
de cada 3 aviões que pousam em Nova York, um é brasileiro. Olha que show. Olha que Graças à loucura. inovação. E assim, a Embraer é empresa privada. Ok, meu amigo, mas se não fosse o apoio do governo... Primeiro, ela nasceu empresa pública. Né? Ela existe porque o governo botou dinheiro. E até hoje, todos os modelos de avião da Embraer tiveram financiamento da FINEP. Maravilha, cara. Crédito e subvenção. Show. Isso é maravilhoso. E é esse dinheiro que a gente tem que botar. É para isso. Isso aí. E você imagina assim, a coisa do transbordamento. Para onde vai todo esse conhecimento gerado em São José dos Campos? Porque não é Embraer, é São José dos Campos. Dali você produz engenheiros, técnicos, tal, que vai para todos os campos. Tem tecnologia desenvolvida lá de motor que está na indústria automobilística, está no sistema agrário. Então, ali, assim, a partir da indústria automobilística, a gente transborda para o país inteiro, né? Exatamente. Ô, Marcos, só puxando um pouquinho aqui a questão desses editais, eu acho que é importante ressaltar aqui para a nossa audiência, estamos com 82 pessoas prestigiando ao vivo aqui. É o seguinte, esses 3,3 bilhões em editais em diversas áreas, evidentemente lá tem as linhas temáticas em cada uma delas e tal. Aqui é para empresas de diferente porte, né? Pequeno, médio e grande. Né? Ou seja, não necessariamente você tem que ser uma empresa que fatura bilhão, né? Tem um faturamento anual bilhão. Não. Fala um pouquinho sobre isso. O que acontece é assim, quanto maior a empresa, mais dinheiro ela pode pegar. Claro. Por quê? Por lei, a FINEP tem que pedir uma contrapartida da empresa. Aí, ok, quanto menor a empresa, menor o percentual de contrapartida. Então, uma microempresa vai botar 5% de contrapartida. Só fazendo um adendo aqui rapidinho, Marco. Pessoal, contrapartida é um recurso que pode ser econômico ou financeiro, né? Econômico ou financeiro. Se for financeiro, é recurso financeiro mesmo, né? Se for econômico, pode ser hora homem, hora máquina, enfim. Esses 5% que depende do porte da empresa, igual o Marco falou que é microempresa, ele é colocado no projeto. No projeto. Né, Marco? Então exatamente. É importante falar, e se for 20%, é colocar no projeto. Basicamente, o ideal é colocar equipe própria envolvida no projeto. Você paga o salário de pessoas que vão trabalhar, de uma parte das pessoas. Exatamente. Então, uma microempresa vai botar 5%. A FINEP bota 95 mil, ela bota 5 mil e realiza um projeto de 100 mil. Uma grande empresa com faturamento acima de 300 milhões vai ser meio a meio. A FINEP bota 50 mil, a empresa bota 50 mil. Exato. E justo. Então, agora, a gente faz uma avaliação de quanto a empresa tem condições de aportar de contrapartida. Isso vai condicionar o total que ela pode pedir. Né? Então, do modo geral, empresas maiores conseguem mais dinheiro de subvenção. E o ideal, eu vou até passar o próximo. No próximo. Deu certo, passou. Não, é que não está aqui, não. O ideal é que seja o que a gente chama de arranjo em rede. Porque de saída, está aqui na direita superior, participação de ICT. ICT é a Instituição de Ciência e Tecnologia, são as universidades e os centros de pesquisa. É obrigatória a participação de uma ICT. E não é uma participação cosmética. Tem que ser uma participação relevante no projeto. E quando eu falo de um projeto que é um grande desafio tecnológico, é natural que você conte com um apoio desse tipo. Né? Por quê? Porque eles têm mão de obra qualificada e eles têm infraestrutura de pesquisa de alto nível. Né? Eu não quero financiar uma infraestrutura de pesquisa para a empresa. Eu quero financiar gente da empresa para trabalhar com gente da ICT na infraestrutura da ICT. Basicamente, a ideia é essa. Para quê? Para desenvolver. Né? Como avaliador, pessoal, falando agora com o chapéu de avaliador, que eu também sou avaliador ad hoc, isso tem alguns editais que é obrigatória a participação de uma ICT. Outros editais recomendam-se, é recomendado a participação de uma ICT. Mas como avaliador, evidentemente, um projeto que tem a participação de uma ICT, ele tem um peso, o avaliador vai olhar com os olhos assim, mas, poxa vida, está interagindo com alguma ICT e tal, tem um peso um pouquinho maior. Então, interagir, fazer parceria, formalizar parcerias com ICTs, realmente pode ser um diferencial para o seu projeto.
No passado, a FINEP trabalhava com essa coisa. Ela dava um ponto extra quando tinha ICT. Hoje em dia, a maioria dos editais é obrigatória essa participação. E tem alguns que não é obrigatória. Mas tem uma nota lá que, se não tiver Isso, ICT, você já toma um 0. E exatamente. aí você vai ter que, ou você gabarita no resto, ou você está fora. Entendeu? Exatamente. E vai ser difícil gabaritar no resto, porque a equipe não vai ser tão qualificada, e por aí vai, né? Então, agora, o arranjo ideal, que conta mais ponto, é o quê? É uma grande empresa ou uma média grande. Eu estou falando o quê? Uma empresa que fature, teoricamente, acima de 16 milhões por ano, mas Isso. idealmente que fature pelo menos 90 milhões por ano. Esse é um conjunto de startups, e aí podem faturar pouco, e uma ou mais ICTs. Mais de uma ICT é bom. Né? E o que é importante é, no cronograma, você caracterizar a cooperação. Eu costumo lembrar, você é professor de graduação, né? Eu não poderia falar isso na sua frente, mas todos nós aqui já fizemos trabalho em grupo na faculdade. Né? Sério, cara? Não acredito. Quando a gente fazia trabalho em grupo na faculdade, a gente, na verdade, não fazia trabalho em grupo. A gente se juntava no intervalo, olhava o trabalho e falava assim, não, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo e tal. No dia a gente vem aqui e junta tudo e entrega para o professor. Na verdade, isso só em faculdade da Suíça que acontece. Aqui no Brasil não acontece isso. Aqui no Brasil, o que acontece realmente? É o trabalho em grupo. A gente se reúne na biblioteca, discute em conjunto o projeto, escreve a 4 mãos tal, e constrói o trabalho junto. É isso que a gente quer caracterizar. Então, você no cronograma, você tem que demonstrar que tem atividades que vão ser realizadas em cooperação. Não é tipo assim, não é trabalho de faculdade. A empresa A faz isso, a empresa B faz aquilo, tal, e depois no final a gente junta. E até Isso porque, né, Marco, dificilmente uma empresa tem todas as competências não no seu tem, corpo técnico. exatamente. Mas o que eu quero é os técnicos das empresas trabalhando junto com os pesquisadores da ICT. Perfeito. Eles dividindo o laboratório. Não é você faz lá, eu faço aqui, a gente junta. Né? O ideal é isso. Né? E esse é o arranjo ideal. Uma empresa maior que vai... Por que a empresa maior? Ela vai garantir que aquilo vai a mercado. Né? É uma garantia maior de que aquilo vai a mercado. Um conjunto de startups que tem a agilidade, tem a capacidade técnica e um conjunto de ICTs. Esse é o arranjo ideal. É complicado? Porque tu tem que gerenciar vários egos, mas é o melhor arranjo. É um desafio? É um desafio. E aí é o que eu digo, são empresas que já têm um nível de maturidade na inovação que permite esse trabalho. Não é uma coisa que você constrói para um edital. É que você já está trabalhando assim e você consegue montar esse grupo para o edital. Né? Perfeito. A maioria delas é em fluxo contínuo, ou seja, está permanentemente aberto e a gente vai avaliando por ordem de entrada, e tem só 3 que tem data final de envio, né? Que são essas 3 aqui, ó. A econômica regional, que é para projetos Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e os desafios tecnológicos, né? A gente organizou os editais, né? Assim, pelo interesse, né? Então, tem esse aqui, que é tecnologia e indústria, né? Então, a indústria 4.0, né? É muito importante desenvolver projetos para isso. Os semicondutores, que é um processo industrial que a gente tem que dominar, né? E a base industrial de defesa. A questão da sustentabilidade, com transição energética, economia circular, que é um grande desafio também, e a mobilidade sustentável, e as áreas estratégicas do país, né? As cadeias agroindustriais, saúde, mineração e Conhecimento Brasil, que é um edital para repatriar pesquisadores que estão no exterior. O que eu quero? Que a empresa busque pesquisadores nacionais que estão no exterior para trabalhar na indústria. Que show. Né? É isso que eu quero. E eu dou o dinheiro para pagar os primeiros anos para os camaradas ficarem lá na empresa, para depois você conseguir um plano de trabalho para a empresa aprender a trabalhar com um doutor dentro da casa. E aqueles mais específicos, né? O eletrolisador nacional, que é a questão de produção do hidrogênio verde, né?
que vai junto com essa questão da mobilidade sustentável, né? E um trator para... A FINEP lançou um desafio que é a indústria nacional produzir um trator com seus implementos para a escala de agricultura familiar. A gente já sabe fazer aqueles tratorão grande para a cultura de soja. O que eu quero é o tratorzinho pequeno, para o pequeno e para o médio produtor rural poder ter maquinário. Eu quero reduzir a escala do que a gente já sabe fazer, né? E um apoio às 3 regiões. Isso foi uma coisa muito discutida dentro da FINEP, né? Mas eu fui um que acabei sendo convencido pelos números. Porque falava, olha, FINEP... Primeiro as pessoas falavam assim, FINEP só bota dinheiro no Sul e no Sudeste. Não, mas são as empresas que vêm pegar, está aberto para todo mundo, pega quem quer. Então. Mas me trouxeram um número que realmente, assim, Sul e Sudeste absorvem 95% dos recursos da FINEP. Impressionante, cara. Impressionante. É muito desequilíbrio. Ou a gente faz algo... Vai ser igual, 20% em cada região? Não, não vai ser igual. Mas Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eu tenho que botar lá pelo menos 20%, 30% dos meus recursos. Eu não posso concentrar mais do que 70% no Sul e no Sudeste. Então, a FINEP, há alguns anos, vem fazendo um esforço de conseguir alocar mais recursos nessas regiões. E aí, uma saída é fazer o edital regional mesmo, para poder atender especificamente as poucas empresas inovadoras que tem nessas regiões. Então, esse é um panorama dos editais, né, que tem essas características, né? Subvenção é dinheiro para a empresa, então beneficiar a empresa, né? O instrumento é a subvenção econômica, tem uma lei que regula isso, é obrigatória a participação de ICT, tem a questão da maturidade tecnológica, então, basicamente, é para pegar uma ideia no TRL3 e levar ao 7. Ô, Marco, oi. Eu acho que vale a pena nós gastarmos só 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo, para nós falarmos um pouquinho, que é um tema, essas 3 letrinhas aí, às vezes confunde, a grande maioria às vezes não sabe o que significa, né? O TRL, pessoal, eu inicio aqui falando, Marco, depois eu passo a bola, né, para você complementar aí com a sua visão, o seu entendimento. TRL foi desenvolvido ali, foi criado na década de 70 pela NASA, né, cujo objetivo é ver o nível de maturidade do projeto, que vai numa escala do 1 ao 9, sendo que do 1 ao 3 a gente chama ali de prova de conceito, do 4 ao 7 a gente chama de protótipo, e o 8 e 9 é quando o projeto, né, já está naquela fase final de desenvolvimento, pronto para ir ao mercado, escalar, né? Então, o que esses editais, esses 3,3 bilhões em subvenção econômica está querendo, né, ou pretende potencializar as empresas que tenham projetos com nível de maturidade mais ou menos ali saindo da prova de conceito, né, para chegar até o TRL7. O que é o TRL7? É o protótipo validado em ambiente operacional, né? Agora eu vou dar o meu entendimento agora, como eu brinco, eu não sou consultor, eu sou parceiro, até porque eu tenho minhas próprias inovações, mas o grande lance é quando você chega no 7, e aí? Né, o que eu faço? Então, uma dica que eu dou para vocês aqui, quem está ficando em sexta-feira até 19 horas e 45 minutos, é o seguinte: vai com a subvenção econômica até o 7, que é o protótipo validado ali, o Marcos já concordou comigo, já sabe o que eu vou falar. Vai 7 ali, né, ambiente, o protótipo validado em ambiente operacional, ou seja, eu fiz o iPhone, tá aqui, show de bola, bacana. E o 8 e 9 para escalar, para fazer a indústria, para né, levar ao mercado. Vai na FINEP de reembolsável, né, que o Marco vai falar posteriormente. Então, trabalhar com dinheiro dado, literalmente dinheiro dado, para chegar até o 7 e posterior para escalar com reembolsável, isso faz uma diferença muito grande. Eu chamo a atenção, Marco, porque às vezes são terminologias que não é, né, no nosso dia a dia, e às vezes é difícil de compreender. Agora eu te devolvo a palavra para complementar aí alguma coisa sobre o TRL. Eu nem fiz um slide sobre o TRL. Exatamente o que você falou, o que é importante observar, e aí fica claro por que tem que ter uma ICT, o TRL3 é o momento que você transfere o conhecimento do ambiente acadêmico para o ambiente empresarial. Porque, como o Fernando falou, é a prova de conceito. Do ponto de vista do ambiente acadêmico, é a hora que se publica um artigo.
Do ponto de vista da empresa, é a hora que se registra uma propriedade intelectual. E o que é uma prova de conceito? É você demonstrar que um princípio funciona dentro do ambiente controlado, geralmente do laboratório. Então, você mostra assim, olha, aqui na bancada do pesquisador de química, eu misturo o produto A com o produto B, né, numa escala aqui de 3 litros, e ele produz uma mistura que, sei lá, apaga a tinta da parede. Né? Então, você demonstrou, não, quimicamente isso é possível. Tá, agora, do 3 ao 7 é o esforço de dar escala. Até você chegar no 7, que é o protótipo operacional em ambiente real. Né? Em ambiente, o protótipo validado em ambiente operacional. O que é isso? No exemplo que eu dei, eu falo assim, não, eu fiz vários galões dessa tinta e consegui tirar tinta na parede em cinco casas diferentes, com situações diferentes. Ah, não, realmente, na vida real funciona. E a partir daí é o que o Fernando falou, é o esforço de produzir em escala e de levar a mercado. TRL 8, produção, TRL 9, mercado. Aí percebe, não é mais inovação de produto, é inovação de processo. E aí cabe pegar crédito. Até porque o que acontece? O risco caiu muito. O risco grande é tirar do 3 e levar para o 7. Isso é muito arriscado. Ô, Marco, a chance de você parar no 4 e 5 e falar assim, daqui não passa, é muito grande. Você vai lá, perdeu dinheiro? Não, aprendemos para caramba. Exatamente. Aprendemos para caramba e não consegui chegar aqui no negócio de tirar tinta, mas cheguei em outro negócio que vai me servir para outra coisa. Ô, Marco, se você me permite, só para ilustrar, eu tenho um slide muito bacana sobre a questão do TRL, só para projetar aqui um minutinho, claro, por favor. O pessoal tirar um print também, quem quiser tirar um print e tal. Vou parar aqui de compartilhar, então. Tá. Pessoal, vê se vocês estão vendo a minha tela, só confirma, por favor. Se vocês estão vendo a minha tela, beleza. Aqui é um slide, né, que eu sempre dou curso sobre inovação e tal, então é um slide bem legal, que a gente consegue entender. Então vai do 1 ao 9, tá? E aqui, por exemplo, como foi feito um painel solar, e embaixo que é a vacina, por exemplo. Né? Então você vai seguindo ali até prova de conceito, ó. O cara pensou, se eu aproveitar essa energia do sol e transformar em energia elétrica e tal, TRL1. Aí ele vai avançando em ambiente mais controlado, por exemplo, em uma universidade, em um ICT, a gente chama de prova de conceito. Avançando ainda em ambiente controlado, quando ele chega no 6, que é o ambiente relevante, o que ele fala? Poxa vida, então, meu módulo solar ele está parcialmente pronto aqui, agora eu quero testar em ambiente operacional mesmo. Aí eu vou pegar ali aquele módulo e vou colocar lá em cima da minha casa, né, no telhado, opa, gerou energia. Então, como que chama isso daqui? Protótipo validado em ambiente operacional. O 8 e o 9 é apertar aquele último parafuso e começar a escalar. Da mesma forma, a linha de raciocínio vale para a vacina. Então, quando chega no 6, eu desenvolvi a vacina, vou testar num rato, num camundongo, opa, sobreviveu, curou do vírus, etc e tal. Agora eu vou fazer o último teste em ser humano. Testou, validou, protótipo validado em ambiente operacional. Agora eu vou escalar. Então, quem quiser tirar um print aí dessa tela aí, fique à vontade aí, que eu acho que é bem oportuno aí para tá bem esclarecedor aí essa tela, tá? Fique bem à vontade. Pode voltar, Marco. Aqui, ó. Ué, isso aqui? Não. Opa, cancelar. Tá, isso aqui. Se fosse no Instagram, eu ia pedir aquele like. Dá aquele like, compartilhe, né? Mas como não é o Instagram, só manda aí se tá gostando, se não tá gostando, dá um ok aí para dar uma moralzinha aqui para o Marco, pessoal. Pode continuar, Marco. Tá aqui já. Então, para divulgar esses editais, a gente está fazendo uma série de eventos chamado FINEP pelo Brasil, né? Então, vão ser mais de 120 eventos. A gente está começando no Rio Grande do Sul, agora em 1º de abril, não é mentira. Vamos fazer Bento e Caxias para começar, depois vamos fazer Pelotas, Igrejinha, Lajeado, e lá para o final de abril a gente vai fazer Passo Fundo, Panambi, Santa Maria, né?
e em algum momento, eu só não tenho, eu não tenho as datas ainda, que a gente está fechando com a Fiergs, né? Isso aqui, botei o slide errado, botei o slide de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, a gente está, o principal parceiro é a Fiergs, né? E o sistema das universidades comunitárias, né? O Comum. Então, como é que chama a entidade dos parques tecnológicos do Rio Grande do Sul? Cara, eu esqueci. A Regimp está apoiando a gente. Então, a gente vai fazer uma série de eventos, né, para divulgar esses editais presencialmente. Então, em algum momento, vamos estar em Porto Alegre. Porto Alegre é uma agenda que depende do nosso diretor, porque nas capitais vai o diretor. Lá para o interiorzão, a gente vai sozinho, então a gente já está conseguindo montar. Em breve, a gente vai estar discutindo. Já fala rapidamente sua agenda também de Santa Catarina, porque tem muita gente de Santa Catarina. Tá. Semana que vem, terça Blumenau, quarta Joinville, sexta Jaraguá, na outra terça Itajaí, né? E lá para o final de abril, vamos fazer ali Joaçaba e Caçador, devemos fazer Rio do Sul também, já fizemos Chapecó, em algum momento eu vou a Criciúma, não está marcado ainda, mas a gente vai a Criciúma, com a SATIC, que a gente comentou um pouquinho antes, né? Isso aí a gente vai tá marcando, porque aí depende também dos parceiros locais, de data, de agenda, né? Mas como temos pessoas de outros estados também, além do Sul, né? Temos Minas, temos aqui pessoal, o querido Carlos também está aí, que é de Goiânia, enfim, tem o pessoal de São Paulo, Rio, a FINEP, ela abrange todo o território nacional. Sim. É como está ali, olha. Porque é a sua região. Os 27... Em cada região, a FINEP tem um escritório. Boa. Então, para a região sul, tem aqui em Florianópolis, a gente atende os 3 estados. Para a região sudeste, tem São Paulo. Centro-oeste, Brasília. Nordeste, Recife. E norte, Belém do Pará. E a partir de lá, no site da FINEP tem os contatos dessas regionais. Eu não tenho a agenda das outras regionais, Fernando, mas entrando em contato lá com o telefone, o WhatsApp que está na página da FINEP, o e-mail, eles vão passando a agenda com certeza. Perfeito. Ou seja, gente, o que o Marco está fazendo aqui na região sul, certamente será disseminado em todo o Brasil, todas as regiões da federação. Pode continuar, Marco. Legal. Então, aí a gente passa para o crédito, né? A gente dinheiro emprestado, e aí foi o que o Fernando lembrou. O dinheiro emprestado é para o estágio final da inovação. Ou aquela inovação incremental, né? Você fazer melhorias num produto que já está no mercado, né? Ou o desenvolvimento final de um produto, não aquele desenvolvimento mais arriscado, né? O desenvolvimento a partir do TRL 5 já faz sentido pensar no crédito, né? Exatamente. O que orienta é justamente TRL 4 para baixo, normalmente subvenção econômica, TRL 5, 6 diante, vamos pensar já nos... subvenção 3 e 4, porque se está em TRL 2, já não é subvenção, é apoio a ICT. O não reembolsável. A indústria farmacêutica às vezes trabalha em TRL 2, por exemplo, né? Mas, no geral, TRL 2 é no ambiente acadêmico, TRL 3, 4, subvenção, a partir do 5, crédito, né? E aí, esse slide está querendo dizer o quê? Pelo porte da empresa, eu apoio de maneiras diferentes. Então, empresas menores, projetos menores, até 30 milhões, que é a grande maioria, né? 80% dos projetos são dessa categoria, através de agentes locais. Por quê? Porque o agente local vai atender melhor a pequena e média empresa do que a FINEP. A FINEP é concentrada lá no Rio, tem parâmetros muito rígidos e de validade nacional. O que a gente fez? A gente buscou parceiros locais para apoiar as empresas pequenas e médias, porque ele está ali perto, você conversa direto com a pessoa, né? E as empresas maiores falam direto com a FINEP. Por quê? Porque aí elas têm dinheiro para mandar um diretor lá no Rio, conversar com os técnicos, enfim, é diferente, né? E tem aí um intervalo de faturamento entre 90 e 300 milhões que a empresa pode conversar direto com a FINEP ou
com os agentes, dependendo de quanto ela quiser pegar de dinheiro. Dessas empresas, desses agentes financeiros, Marco, puxando aqui para o Rio Grande do Sul, tá? Nós temos ali, né, o Banrisul, o BRDE, inclusive aqui sendo representado, o Banrisul também, o Badesul, Cressol, Sicredi, são todos parceiros, né, que fomentam, tem parceria com a FINEP para fazer essa interação mais próxima com o empresário, né? Olha, eu peguei aqui um slide com alguns desses parceiros, vamos ver se eu peguei todos aqui da região sul, né, se eu não vou passar vergonha. Mas a gente tem aqui o BRDE, o Badesul, né, o Banrisul, para quem está no Paraná, Fomento Paraná, o Badesc em Santa Catarina, e as cooperativas, né? Sicredi, até o BTG está aí, ó. Falo por ordem de entrada, Cressol, Cicobi e Sicredi. E aí, a Airos está credenciada, mas ainda não vi nenhuma operação, e os bancos, vamos dizer, mais comerciais, como o Daicoval, tem o BTG aqui, o Sofisa, o BTG também, representado pelo ABC Brasil, que aí são bancos mais de perfil comercial, né? E tem nos outros estados, você está vendo lá, Desenvolve SD, SP, BDMG, Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo, AG Rio, né? Aí vai, né? Goiás Fomento, tem gente aí do Goiás, né? Piauí, essa aqui Fomento, não dá nem para ler o que é, mas é um deles. Banco do Nordeste, para todos os estados do Nordeste, né? Amapá, enfim, Amazonas, o Banco da Amazônia para os estados da região norte. Então, tem todo um conjunto, e na página da FINEP é possível ver qual é o do seu estado. Interessante observar as taxas são muito convidativas, né? A partir de TR mais 6,07%, né? Quanto menor a empresa, menor a taxa, né? E um prazo de até 8 anos para pagar, sendo que desses 8 anos, 2 de carência. Só paga a taxa de juros. E sem incidência de IOF. Isso daí não é nem de pai para filho, né? Como é que é? Eu dizer que era de vô para neto, mas é de vó, que de vó é melhor ainda do que vô, né? Então é da avó para o neto, né? Quando você pega dinheiro com ela, ela fala assim: não, meu filho, você paga do jeito que você quiser, me paga o juro da poupança que está tudo certo, né? Exatamente. É mais ou menos assim, né? E qual é a ideia disso? É para financiar projetos de inovação, ou novos produtos, ou novos processos, ou um aprimoramento significativo de produtos e processos que já existam, né? E aí, assim, cooperativa, sociedade, a gente financia hospital filantrópico, a gente financia universidade comunitária, a gente financia cooperativas, tanto agropecuárias, cooperativas de saúde, a gente tem financiado, empresas, do modo geral, geralmente mais de perfil industrial ou saúde, né? Eu confesso que não tem uma vedação, mas é muito difícil a gente caracterizar a inovação na área do varejo e dos serviços. É mais difícil. Não é impossível. Isso que eu ia falar. É um difícil, porém não impossível. Não é impossível. Até porque eu já tive experiência de aprovar. Sim. Né? É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. É mais fácil caracterizar a inovação no ambiente industrial. Sim. Vai depender do técnico, né? Sim. E para as empresas maiores, aí ela tem que apresentar o projeto direto na FINEP. Boa. E aí a FINEP tem um mecanismo que é de avaliar o grau de inovação do projeto. Quanto mais inovador, melhor a taxa. É importante você ressaltar, Marco, tem muitos empresários que têm empresários com empresa já bastante consolidada, com faturamento da casa já do bi, nos prestigiando aqui, tem empresários que já estão, né, alguns empresários estão na casa já acima dos 300 milhões. Fala um pouquinho da taxa de referência. Antes não era TR, né? Antes era TJLP. Era TJLP, né? Qual é a questão? A TR, não é a questão da TR ser baixa, porque a gente fazia TJLP negativa, né? A questão é que a TR é muito estável. TR, para quem não está lembrado, não está ligando o nome à pessoa, é a taxa que reajusta a poupança. Então, de saída, é uma taxa que não é feita para perder da inflação. Né? E por isso que tem que ser TR mais alguma coisa. Mas a maior vantagem, veja aí,
nos últimos 12 meses, ela variou de 1,15 a 2,67. Tá? Nos últimos 10 anos, ela variou de 0 a 2,67. Enquanto a Selic, por exemplo, variou de 2,5 a 15. Então, numa operação de crédito de longo prazo, você não saber o teu financeiro, não poder estimar quanto vai pagar na parcela, é muito arriscado. Ele olha e fala assim, cara, eu não quero pegar na Selic. Não é porque é alto, é porque eu não sei quanto eu vou pagar. A gente está falando aí de uma operação de 8 anos. Enquanto que a Selic vai estar daqui a 8 anos? Eu não sei, Fernando. Eu não sei. Enquanto vai estar a TR? Alguma coisa em torno de 1,5%, 2%. Então, assim, ela demora para subir, demora para descer, e é boa por causa disso. Né? E aí, para ter uma ideia, né, eu já estou chegando aqui no final, essas são as taxas. Veja, quanto mais inovador é o projeto, melhor a taxa. Né? Então, e tem algumas linhas, aquilo que eu falei, para tentar um equilíbrio, algumas linhas de menos inovação, a gente só está operando no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A gente está exigindo do Sul e do Sudeste projetos mais arrojados. Né? É impossível? Não. Marco, essas taxas, elas foram alteradas, né, esse ano. Né? Ano passado tinham valores um pouquinho diferentes. Esse ano deu uma alterada, principalmente ali a participação 80%, se não me fala a memória era 70%, né? Sim, melhorou isso. Eu acho que melhorou, e também em todos eles, nessas operações diretas, que são operações maiores, né? A gente faz operação de 150 milhões, 100 milhões, mas são a partir de 30 milhões, aí a gente já dá 48 meses de carência. Né? Poxa vida, 4 anos. 4 anos. Na verdade, é para a empresa executar um plano de inovação, não é a gente chama até de plano estratégico de inovação. A gente não chama de projeto, porque é um conjunto de projetos. Né? Perfeito. Quando uma grande empresa que fatura bilhão, pede 150 milhões a FINEP, é um conjunto de projetos, não é um único projeto. Né? Exatamente. Então, essa é a condição. Então, o Max está catando um pouquinho aqui para até 90 milhões ali, a empresa. Até ano passado, a FINEP, o teto por ano, por empresa, era 15 milhões, né? Esse ano ampliamos um pouco mais de 15 para 30 milhões. Correto? É isso mesmo? É isso mesmo, recentemente. Acho que a partir de 1º de março que foi essa alteração. Então, pessoal, até agora, né, a partir do dia 1º de março, ou seja, bem recente, né, projetos até então era até 15 milhões de reais por ano por empresa, tá? Agora ampliou, dobrou. Né? Agora isso as pequenas e médias, né? As grandes eu acho que até 250 milhões pode pegar. Isso aí. Agora ampliou até 30 milhões de reais. Isso é fantástico. Então, Fernando, era isso que eu tinha para passar assim, para iniciar a conversa, né? Tá aí o meu contato para quem quiser me procurar. Esse número de telefone, preferencialmente por WhatsApp, porque a gente está sempre correndo, tal, e aí a gente responde à medida que dá para responder, né? Mas estamos à disposição, está aí o meu e-mail, se quiser manda e-mail também, né? E é isso que a gente tem aí para... Excelente. Para de compartilhar aí agora, Marco. Vamos abrir um pouquinho aqui para as perguntas. Pessoal, eu sei que sextou, né? Muitos aí já estão com o churrasco, já está com a churrasqueira aí no ponto de bala, alguns já estão tomando uma cervejinha aí escondido. Tem alguém retomando vinho, o pessoal do BTG aí, que tem muita grana, já está tomando vinho. Eu estou tomando a minha Weber House aqui, que eu gosto de uma cachaçinha boa, né? Estou aqui tomando a minha Weber e fazendo a live aqui ao vivo, sextou. Então, eu vou abrir, pessoal, para algumas perguntas, tá? Vou fazer o seguinte, para ser de uma forma democrática, deixa eu só ajustar aqui o tamanho. Ô, Marco, a sua imagem congelou, você tá vendo? Não, estou aqui. Tá. Pessoal, levanta a mão quem tem interesse em fazer alguma pergunta e tal, de forma objetiva, que o Marco também, sexta-feira, tem que sair com a namorada, né, Marco? Senão é ruim deixar a namorada na mão, é ruim, né, meu irmão? Ela tá lá no quarto vendo televisão, esperando para jantar, né? Aí, ó. Não, vamos disponibilizar aqui algumas perguntas. Daqui a pouco ela vem aqui e acaba com a brincadeira. Ela é brava. Ela é gaúcha, né? Ela é brava. Vamos aproveitar aqui, então. Deixa eu ver quem fez a pergunta aqui. Acho que... Deixa eu só olhar aqui.
Acho que é Vidia. Pode fazer a pergunta. Pode abrir o áudio e fazer uma pergunta, por favor. Boa noite. Obrigada, Marcos, pelo seu tempo, Fernando, por todas as informações. Marcos, eu venho procurando, o Fernando até me respondeu ali que tem como conseguir subvenção da minha parte para um projeto meu junto à Embrapi. Eu consigo esse dinheiro junto à FINEP, porque eu procurei na FINEP, tentei e não consegui nada. Desculpa, eu não entendi. Eu tenho um projeto que eu estou viabilizando junto à Embrapi, né? Uhum. E Virtus lá em Campina Grande. E aí eu queria saber se tem meios pela FINEP de eu conseguir a minha contrapartida, subsidiar minha contrapartida com uma subvenção do FINEP. Eles me Subvenção não. A tua parte do projeto, porque, esclarecendo, o projeto Embrapi, uma parte a Embrapi bota o dinheiro, uma parte a ICT bota, e você, como empresa, tem que botar uma parte que geralmente entre 35% e 50% do projeto é a empresa que bota. Essa sua parcela, você pode pegar crédito para colocar a sua parte. Ah, tá. Subvenção, não. Não, subvenção. Você já está tendo a subvenção da Embrapi. A Embrapi já tá botando dinheiro no teu projeto. Eu te empresto, mas repara, é muito bom, porque, vamos dizer, você tem que botar 1 milhão no teu projeto. Você tem que botar 1 milhão no projeto. Eu te empresto 1 milhão, durante 2 anos você não paga esse 1 milhão, e depois de 2 anos, você vai pagar em mais 6 anos, na taxinha ali de TR, mais 6 e pouco por cento ao ano. Então, é uma operação interessante. É melhor do que tirar 1 milhão do bolso agora. Está entendendo? Então, é uma operação bastante interessante. Agora, é crédito, porque você já teve a subvenção da Embrapi, que, aliás, é um dinheiro que saiu do mesmo lugar, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Na verdade, o que a Embrapi botou no teu projeto, a FINEP passou para a Embrapi botou no seu projeto. Você entra em contato com o pessoal que desenvolve SP, né? Mas você está em São Paulo. Desenvolve SP, Cicobi, Sicredi, Cressol. Não, mas aí... A garantia que eles pediram era a garantia de empresa de médio porte. A minha empresa é zero, é inicial, sabe? Eu te recomendo procurar os bancos mais comerciais, como tem o pessoal do BTG aí, mas, sobretudo, as cooperativas de crédito. Eles costumam ser mais flexíveis na garantia. Cressol, Cicobi, Sicredi. Excelente. Passando aqui, muito obrigado pela participação. Roberto Portes, por favor, Roberto. Olá, boa noite. Primeiramente, agradeço demais aí a oportunidade de participar dessa live, que foi muito instrutiva. A minha dúvida é em relação ao arranjo em rede, né? Eu já entendi bem que a empresa tem que ter o histórico de operação e ela tem que ser de antes de 2005, mas no caso de houver uma empresa startup acelerada em um parque tecnológico, por exemplo, e ela não possui o histórico de operação, e ela é depois de 2025, né? No caso, ela foi fundada em 2026. Nesse caso, ela poderia participar ou sem chances? Ela vai poder entrar como co-executora, eu acredito. Como executora principal, não. Então, como co-executora, eu também li lá no edital que era obrigatório ter um histórico de operação e ser diante de 2025, né? Então, eu não acho li que não tem todos chance os nenhuma. editais em detalhe, Roberto. Mas se está no edital que todas as empresas participantes do arranjo precisam ter sido registradas antes de 2025, aí edital é lei. Não tem, não dá para relativizar. Depois que botou no edital, a gente não tem como considerar variáveis. Se está lá, essa empresa não pode entrar. Perfeito, obrigado. Voltando na pergunta da amiga, da colega que ela falou você comentou sobre o empréstimo, né? Então, no caso do empréstimo, para você fazer a contrapartida, você já tem que procurar em conjunto com a aplicação do seu projeto para a FINEP, né? Tem que chegar com isso pronto ou após a aprovação... Ela falou contrapartida para projeto Embrapi. Ela fechou um projeto Embrapi, ela tem que botar lá um dinheiro no projeto Embrapi, ela pega esse dinheiro emprestado na FINEP. A sua contrapartida, você pode pegar emprestado na FINEP, através do InovaCred. Exatamente. Aí não tem problema. Quando o projeto, se o projeto for selecionado
quando ele entrar na fase de contratação, aí você vai procurar o agente financeiro e vai negociar o crédito da contrapartida. Ah, legal. Então você pode buscar o crédito da contrapartida após a aprovação, né? Sim. Ah, perfeito. Não precisa chegar com tudo pronto. Não. Na submissão. Na apresentação do projeto, não. Isso aí. Perfeito. Se você já quiser com antecedência e conversando com o agente financeiro, vai ganhar tempo, né? Mas na apresentação do projeto, isso não é obrigatório, não. Excelente. Legal. E não obrigado. é objeto de avaliação. Você dizendo no projeto, eu já tenho o crédito garantido, isso não conta nem contra nem a favor. Entendi. No momento da seleção do projeto, é um dado irrelevante. Legal. Excelente, muito obrigado. Agora a próxima pergunta acho que é Drave de Assis Gonçalves. Isso. Boa Por noite, favor, gente. pode ficar à vontade. Muito bom, estou aqui em São Paulo, Araçatuba, interiorão. Eu queria, na verdade, apenas uma consideração se, dentro dessa estrutura aí das cadeias produtivas, né, da questão das prioridades do país, se há uma visão estratégica da FINEP em relação à blockchain para a infraestrutura de informação, cadeias internacionais de dados, como é que vocês... E se talvez seria um caminho para a área de serviços, né, porque a gente tem aí regiões onde a economia está centrada muito na área de serviços, né? Uhum. Certo. Dreyf, na verdade, assim, a economia, concordo contigo plenamente, a economia está focada em serviço. Como eu falei antes, como a FINEP trabalha, a gente tem que financiar inovação tecnológica, então, muita coisa a gente financia. Dentro das tecnologias digitais, o blockchain é uma das tecnologias. Mas a gente tá fazendo para crédito, perfeito. Pegar crédito para desenvolver projetos na área do blockchain, de segurança nas transações, top. Na subvenção, assim, a gente está pensando nas tecnologias 4.0 especificamente para a transformação digital da indústria. Então, são aplicações no ambiente industrial. Então, para a área bancária, por exemplo, não vai passar. Mas se você está desenvolvendo uma aplicação que envolve blockchain, inteligência artificial, data, tal, para a operação industrial, e aí eu não conheço em profundidade as possibilidades, mas imagino que tenha possibilidade nesse sentido, como rastreabilidade, por exemplo. Rastreabilidade é uma coisa que blockchain casa bem, né? É irmã gêmea. E aí você vai conseguir isso também para as cadeias produtivas do agro, né? Então, desenvolver projeto... Aí é mais factível de você enquadrar nos editais de subvenção. Especificamente para a área de serviço, área financeira, bancária e tal, em princípio, não. Tem que ler... Eu sempre falo, Dreyf, tem que ler com atenção o edital. São 13 editais, eu confesso que eu não li os 13 com atenção, né? Eles são parecidos, então até confunde minha cabeça. Eu não vou decorar 13 editais, impossível, né? Mas tem que bater o olho e falar assim, deixa eu olhar esse aqui, e aí, aliás, pegando o teu gancho, uma coisa que eu sempre recomendo, trabalha com agro, pega o edital do agro, tira uma tarde, 2 ou 3 pessoas e leiam em conjunto. Né? Aí, se tiver dúvida, me procura o Fernando. Mas não adianta me procurar para fazer pergunta que está no edital. Lê o edital primeiro, né? Porque senão eu vou ler o edital com vocês. E eu não tenho tempo para ler o edital com todo mundo. Né? Excelente. Obrigado, Dreyf. Muito obrigado pela sua pergunta. Tem mais as 2 últimas perguntas aqui, Marco. O Rafael está fazendo uma pergunta aqui no chat, que é o seguinte: boa noite, estou com o microfone, está sem microfone. A nossa empresa aqui em Porto Alegre está finalizando um FINEP, projeto na área de saúde, de oncologia, que chegou no TRL 5. Agora, nessa chamada 2026, podemos solicitar apoio de subvenção econômica para seguir ao TRL 7? Estamos preocupados com a sequência do projeto. Pergunta do Rafael. Tá, tem o edital de saúde. O edital, Fernando, ele é aberto. Ele fala projetos entre o TRL 3 ao 7. Então, pelo que ele está falando, do 5 ao 7, pode, né?
Ele não vai ser desclassificado. Agora, na hora de falar da relevância da inovação, por exemplo, né, Tem um pouquinho de atenção ali. provavelmente ele não vai tirar uma nota plena, né? Mas vale. E, por outro lado, não sei qual é a condição financeira da empresa, no TRL 5, assim, está aí o edital, vai lá o projeto, manda o projeto, né? Se puder destacar essa coisa de TRL 4, 5, 6, 7 é muito relativo, né? Então, assim, mostra que ainda tem risco tecnológico, principalmente a área de saúde, oncologia, tal, ainda tem risco tecnológico, né? Você vai ter que realçar que efetivamente ainda tem. Porque na área industrial, por exemplo, na área metal-mecânica, um negócio que está no TRL 5 não cabe subvenção, claramente, dificilmente vai caber. Na área de TI, como o Dreyf, dificilmente chegou no 5, meu amigo. Agora é botar hora de trabalho que tu vai chegar no resultado, né? Mas na saúde não, é diferente. Eu vou fazer uma sugestão para o Rafael, tá? Se me permite, Rafael. Durante o projeto, a sua elaboração, né, do projeto e tal, tenta também dar uma reforçada que você já tem lastro com a FINEP, lastro de inovação. Porque você, pelo que eu estou percebendo aqui na sua escrita, né, você iniciou o projeto com a FINEP, né? Então você chegou a ter o 5 com recurso de FINEP. E agora você quer dar continuidade para chegar em algum momento para escalar e tal. Então, estrategicamente, o avaliador gosta muito de ler isso, tá? A questão desse lastro. Então, sugiro fortemente que você dê uma atenção aí na elaboração do projeto no quesito lastro. Excelente. Obrigado, Rafael. Mais uma pessoa aqui. A Gabriela não está parabenizando, ok? Mais alguém? Rafael. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver mais quem. O Rodrigo Kaufmann, um amigão também lá de Santa Cruz do Sul, já tem experiência com o fomento. Rodrigo, fica à vontade, meu querido. Olá, boa noite, pessoal. Primeiramente, parabenizar Marco, Fernando, principalmente, excelente material, conteúdo. A pergunta, Marco, é em relação como eu já tenho algum lastro agora que o Fernando acabou de falar em questão de inovação, de captação de recursos. Isso influencia alguma coisa se eu for em direção do reembolsável, se eu quiser buscar o reembolsável, mesmo que indireto, isso tem algum peso? Sim. Todo o seu histórico de inovação, com a FINEP, com outras agências, assim, uma coisa, Rodrigo, acredita, isso existe, né? O cara acorda um dia e fala assim, vou fazer um FINEP, né? Eles até usam no masculino, FINEP é no feminino, vou fazer um FINEP. Né? E sai bolando um projeto, né? Outra coisa, você conta assim, não, cara, não é com a FINEP, você tem uma história de inovação, olha, a empresa foi criada no ano tal, desde aquela época a gente investe em inovação, a gente já fez isso, com a FINEP a gente já pegou dinheiro, reembolsável, não reembolsável, para fazer isso assim. Todo o histórico de inovação e o formulário de apresentação de proposta tem campo para isso, né? Tem um campo para você contar. Tem que contar a tua história, tipo assim, a inovação na minha empresa não nasceu ontem nem está nascendo agora. Eu tenho uma história de trabalhar com inovação. É mais um passo que eu vou dar. Né? E o avaliador adora ler isso. Adora ler isso, exatamente. Tipo assim, até porque é uma garantia. A gente fala de risco tecnológico, Fernando, vou abrir aqui, aproveitar a oportunidade. A gente fala de risco tecnológico, eu diria que, assim, um projeto de inovação tem 3 riscos. 2 não me interessam. O primeiro risco de mercado. A tua inovação pode não colar no mercado. Eu não quero esse risco, não vou nem analisar esse risco é problema teu. Risco de execução de projeto. Você pode não ter competência para executar o projeto. O projeto é de baixo risco tecnológico, mas você não tem equipe para fazer aquilo. Você não tem competência para fazer aquilo. Ou seja, você não tem condições de executar o projeto. Isso vai me preocupar. E quando você diz que tem uma história de executar projeto, isso atenua esse risco. Você fala, legal, e esse risco tem que ser atenuado. O risco de mercado eu não vou nem analisar. O risco de execução de projeto eu vou analisar. E eu não quero esse risco. Eu quero baixo risco de execução de projeto.
E o risco tecnológico do projeto, que é quanto mais avançado, maior a chance de dar errado, esse eu acho bom. Mas também, assim, se for muito alto, eu vou falar, não vou dar crédito para você, não. Se for TRL 3 ou 4, não. Não está na hora do crédito. Vai esperar aí uma subvenção. Né? Agora, se é 5 e 6 e você fala assim, não, estou acostumado a fazer isso, já fiz até subvenção 3 e 4, eu falo, pô, o cara sabe executar projeto. Né? Então, esse histórico é muito importante. E na hora de descrever o risco, importante é isso. Vou ignorar o risco de mercado, não quero o risco de execução e quero o risco tecnológico. Excelente. Obrigado, Rodrigão. Rodrigão é um amigo, um parceiraço, tem um lastro aí de inovação. A última pergunta, pessoal, é do Robson Vicente. Boa noite. Somos uma indústria médica que nasceu de um edital. Olha que show, cara. Cara, isso é fantástico. Estamos aguardando a publicação do registro do produto junto à Anvisa para iniciar sua comercialização. Já te parabenizo aí, Robson. Temos a ideia de entrar com um projeto na FINEP, mais saúde. Temos um ICT parceira, um hospital, mas não temos faturamento. Podemos entrar no edital? Estamos operando desde 2021. Boa pergunta. Se vai entrar com o hospital tem faturamento, vai ser considerado o faturamento do hospital. Se o hospital for co-executor, vai ser considerado o faturamento do hospital para cálculo da contrapartida. A contrapartida é calculada em função da empresa de maior faturamento. Então, se o hospital está entrando como co-executor, vai ser considerado. Se for um hospital privado com fins lucrativos. Se não for, ele pode entrar como... Geralmente, o hospital é ICT também. Tem que ver lá o estatuto dele. Aí ele pode entrar como ICT parceira. Tá? Empresa sem faturamento pode? Pode. O item, se eu não me engano, 7.5 do regulamento mostra quais são os parâmetros financeiros da empresa para ela pedir. Então, eu sei, por exemplo, que ela não pode ter patrimônio líquido negativo. Ela não pode ter patrimônio líquido negativo. E o percentual de contrapartida dela vai ser um percentual, né? Assim, o limite de contrapartida dela vai ser um percentual do patrimônio dela. Né? Leia, assim, o que eu recomendo? Leia o item 7.5, se eu não me engano é esse, que explica qual é a conta que eu faço para ver quanto você pode aportar de contrapartida. Né? Como é uma empresa de faturamento abaixo de 360 mil, ela vai ter que aportar 5 mil. Então, vai fazer a conta e vai falar assim, olha, 5%. Olha, eu posso aportar, vamos dizer, 50 mil. Né? Meu limite de contrapartida pela conta que está no edital. Se é 50 mil, isso é 5% do projeto. Faz a conta aí, ô Fernando, tu é engenheiro. Pode pegar 1 milhão, não é isso? 1 milhão. Pode pegar 1 milhão. Por quê? Porque o meu limite de contrapartida é 50 mil. E isso é 5% do projeto. Então, eu posso pegar 950 mil de subvenção e botar 50 mil de contrapartida. Essa conta que tem que fazer. Mas é uma coisa interessante também, eu já tive essa experiência, tá? Isso é para todo mundo. Pega esses detalhes, gente. Eu sei que o churrasco já está no jeito aí, já está queimando a carne e tal, mas essa reta final aí que faz toda a diferença. Tem edital, tá? Já tive experiência com o edital FINEP, inclusive, de subvenção econômica, que, dependendo do porte da empresa, como o Marco disse, tem uma contrapartida, 5%, 10%, 15%, 20%, 50%, né? Então, por exemplo, aprovamos um projeto ali, uma empresa que tem uma contrapartida de 10%, aprovando 10 milhões de reais, logo a contrapartida de 1 milhão de reais. Esse 1 milhão você pega como reembolsável de contrapartida. Então, isso daqui, ó, é um prêmio que eu estou dando para vocês aí, o algo a mais, que vocês estão ficando aí até 8h30 na sexta-feira. Então, anotem isso daí. A contrapartida, eu não sei esse edital que eu não me recordo de cabeça, tá? Mas eu já tive esse tipo de experiência. A subvenção econômica, vou dar um exemplo novamente. Supondo que você submete um projeto no valor de 10 milhões de reais. Subvenção econômica, ou seja, dinheiro dado. E a sua contrapartida é de 10%. Logo, você tem que entrar com 1 milhão de reais. Esse 1 milhão de reais você não precisa tirar do bolso. Você pega no reembolsável, com a carência de 2 anos. Tá? Isso, ou seja, você faz um projeto de 10 milhões sem tirar dinheiro do bolso. É inteligente pra caramba, tá? Então,
Agradeço aí a participação, né, dos colegas ali, agradeço a participação de todos, chegamos a quase 100 pessoas aqui na nossa live. Eu gostaria que todos desejassem aí um agradecimento especial aí para o Marco, ali mandando uma palminha ou escrevendo alguma coisa aí. Espero que vocês tenham gostado. O objetivo aqui é disseminar, como eu costumo falar, eu sou fofoqueiro da FINEP, porque eu acho que quando a gente dissemina esse tipo de conhecimento, obviamente, eu tenho a minha empresa de consultoria, eu atendo poucas empresas, né? Mas esse conhecimento pode ficar restrito a um consultor, não pode ficar restrito a uma pessoa ou a algum órgão, alguma companhia. Eu acho que esse conhecimento ele tem que ser democratizado, né? Porque tem recurso para todo mundo, talvez não vai no primeiro momento, não vai no segundo, mas em algum momento sim, né? Você vai se qualificando, vai se preparando, não tem necessidade de pagar consultor, né, para fazer isso daí. Você pode, claro que o consultor ele tem um pouquinho mais de experiência, pode acelerar, mas se porventura tem dificuldade de encontrar um consultor, até mesmo financeiro, você pode ir testando, né, vai pegando ali a manha, vai aprendendo, que uma hora dá certo. Então eu brinco que quando eu trago o Marco Bruno da FINEP para compartilhar esse conhecimento, outras agências de fomento também, isso é uma forma filantrópica, eu posso chamar assim, de jogar aí para o universo, para os empresários, para o meio da iniciativa privada, aquela pessoa que nunca teve acesso. Porque às vezes você tem uma ideia muito bacana, mas você não consegue operacionalizar. Isso muda. Ano passado nós superamos a casa de mais de 100 milhões em projetos submetidos e aprovados. Esse ano certamente vamos superar mais de 500 milhões. Então tem recurso, tá? Acessem. A FINEP é uma agência de fomento, tem muitas outras também. Você viu que tem mais de 3 bilhões de fomento, de recursos, subvenção econômica, ou seja, dinheiro dado para empresas de diferentes portes, né? Isso é muito bacana. E aquela empresa que já tem um faturamento maior, vai lá, é fluxo contínuo, o edital está permanentemente aberto. A empresa que tem um hobby que fatura ali 90 milhões, procura Sicredi, o Banrisul, BRDE, próprio BTG, eu vou puxar aqui a sardinha do BTG, que o meu amigo Alessandro está aí, Sicredi, Cressol, Badesul, procura essas agências e fala assim, opa, eu tenho interesse na FINEP e NovaCred. São taxas de juros extremamente interessantes, como o Marco brincou, né? Nem da nona para o neto, né? Do vô para o neto, é da avó para o neto, porque é bem interessante, é uma taxa de juros atrativa e com a carência podendo chegar a ter 2 anos. Quem fatura mais, a carência pode chegar a 4 anos. Então, o meu objetivo é compartilhar esse tipo de conhecimento, pretendo fazer isso com mais frequência, né? E me coloco também à disposição de todos. E mais uma vez, Marco, te agradeço por nos atender numa sexta-feira à tarde, é o horário que você possivelmente está ali com sua namorada, está esperando, mas sempre muito simpático, sempre muito didático também, que é um conteúdo difícil de abordar, né? Mas a sua experiência, a sua empatia, né, com a nossa audiência, ela realmente é muito gratificante para todos nós. Então, te agradeço aí mais uma vez por ter contribuído aí com todo o nosso ecossistema de inovação aqui. Deixo para você finalizar aí com chave de ouro. Olha, primeiro eu que agradeço, é sempre uma oportunidade ótima, nossos papos são sempre muito bons e a tua audiência geralmente é muito qualificada, né? E me coloco à disposição para colaborar na medida do possível, né? Podem me procurar, alguns aí já me acharam no LinkedIn, já me adicionaram, estou à disposição. Eu tenho perfil no Instagram, mas é um perfil mais pessoal. Se quiser me procurar lá também, à vontade. Lá a gente fala de outros assuntos. Então, estamos aí à disposição. Obrigado pela oportunidade. Vamos inovar, porque a FINEP apoia quem quer inovar. E vamos dar competitividade ao mercado nacional. Excelente, pessoal. Essa apresentação do Marco já está comigo, então eu vou compartilhar ali no grupo que nós temos ali no WhatsApp, tá? Eu vou pedir para o meu pessoal compartilhar imediatamente ali com vocês. Então, um abração, bom final de semana, fique com Deus e lembre-se, inovar não é mais uma opção. Abração. Falou, gente. Valeu. Grande abraço. Até mais. Boa noite, gente. Gratidão.